Olá, boa tarde, galera. Já tô gravando. Hoje a gente conclui o conteúdo do curso. Opa, tá no áudio. Não estava no áudio, né? Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Já tô gravando. Hoje a gente conclui o conteúdo do curso. Tava avisando para vocês que tava tendo uma obra aqui no vizinho. Mas ele falou que de 2h30 não ia fazer mais zoada. Então, espero que não retorne, né? Então, bora lá. Como de costume, compartilhar aqui a tela. Hoje a gente está terminando o curso, beleza, pessoal? O módulo 1, mas tem aula normal nas próximas quintas. Inclusive, algumas dessas semanas a gente vai ter que duplicar essas aulas do módulo 2. Combinar com vocês um horário. Mas a princípio, 21, 28, 4 é feriado. Aí a gente pode fazer essa aula no dia 3, de 2h30, no mesmo horário, na quarta. Se for possível. Mas dia 3 na quarta, talvez eu... Peraí. Não, pode ser. Tinha o 28, inclusive de 27, 3, essa do dia 4 vim pro dia 3, por causa do feriado. Dia 11, aí só que a gente vai precisar de um segundo dia aqui. Dia 18. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai precisar de um segundo dia aqui, então podemos combinar aí. Dia 20, dia 27, se for as quartas-feiras for um dia bom, nesse mesmo horário, ou até mesmo no outro horário, por exemplo, numa terça, de 1h da tarde. Eu vou sugerir alguns no grupo, mas a gente vai precisar de algumas aulas extras para concluir antes, tá? Porque, por exemplo, aqui em junho, dia 25 também, 24, não, 25 eu acho que é de boa, né? A gente pode ir marcando durante a semana. Beleza? Então vamos lá, vamos aqui. Por enquanto termina hoje, semana que vem eu ainda tenho aula também no... A não ser que vocês queiram já deixar certo, né? Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ter que ter um dia ainda. Talvez na terça aqui, dia 30. Tenho que ver minhas férias, organizar lá. Se eu conseguir minhas férias pro dia 6, dá certo. Senão a gente vai ter que botar aula aqui no dia 23. Em junho ter 2 aulas, tá? No módulo 2. Não, continua sendo na quinta-feira. Mas a gente vai precisar, porque ó, eu tenho que terminar isso aqui teoricamente até dia 25 de junho. 1, 2, 3. Aí aqui é feriado. Aí a gente teria nessa do feriado fazer na quarta-feira, em algum outro horário da semana. É 4. Aí 5. Dia 11, dia 18, 6. Aí aqui já teoricamente já estaria de férias, mas eu posso tentar jogar minhas férias mais pra frente. Se eu conseguir jogar pra frente pro dia 6, aí sim, aí 25, e aí a gente vai precisar de um dia extra aqui, dia 30, o dia... Entendeu? Mas em junho a gente pode ver isso. Agora, se vocês quiserem colocar, por exemplo, 2 dias na semana já, independente de férias ou não, a gente pode também pensar nessa possibilidade. Mas seria, como esse assunto que vai entrar é um assunto mais denso, seria melhor uma vez na semana mesmo. Só essa do dia 4 que a gente tem que reajustar. E a do dia 2, porque eu não vou, aqui eu já vou estar de férias provavelmente.
Então, a não ser que eu consiga jogar minhas férias pro dia 6, aí dá certinho. O módulo 1 acaba hoje. Beleza? Já acabou, assim, só vou dar uma recapitulada em alguns pontos, botar as atividades, tirar as últimas dúvidas. Por isso que eu tô dizendo, ó. Dia 21, que é a primeira aula, uma, duas. Aí, ó, dia 4 é feriado. A gente tem que remarcar essa do dia 4, mas seria a terceira aula. Aliás, por mim eu dou aula no dia 4. Provavelmente não vai ter problema. 1h30 por mim não tem problema. Mas é feriado, talvez alguns de vocês viajem, coisa desse tipo, não queira ter. Mas se não, é 21, 28, 4, 11, 4 dias, 18, 5, 25, 6. Aí fica faltando 2 dias. Se eu conseguir jogar minhas férias pro dia 6, na realidade fica faltando 3 dias, porque as férias começam dia 25. Se eu conseguir jogar minhas férias pro dia 6, aí sim, eu vou pro dia 2 e a gente marca dia 30. Porque, ó, dia 25 e dia 2 e não vai ter como ter aula, entendeu? 21, 28, 3, 4, 5. Aí, ó, 6, 7 e 8. Terminaria dia 9. Só que aí eu vou estar de férias desde o dia 25. Então, esses 3 dias aqui a gente tem que puxar pra cá. Se eu conseguir jogar minhas férias pro dia 6, aí tudo bem. Vai de 25, vai 2 e a gente finaliza aqui no dia 3. Não tem problema. Agora, se vocês quiserem, de comum acordo, como é uma continuidade, o módulo 2 vocês vão ter que se inscrever e tudo mais. Aí eu coloco a partir de junho 2 dias na semana, né? Dia 21, dia 28, depois pode ser dia na quinta e terça, né? A partir de junho, terça e quinta, e a gente termina rápido. Só que lembre que o assunto, o conteúdo é um pouco mais denso, não envolve muito mais lógica, mas envolve conhecimento mesmo da linguagem, tá? Eu vou fazer uma enquete depois no WhatsApp, que eu vou precisar de 3 aulas extras, resumindo é isso. Se eu conseguir adiar minhas férias para o dia 6 de junho, aí é de boa, porque dia 25 e dia 2 fica livre. Aí a gente só vai precisar de uma aula extra, a gente marca até no último dia, dia 3. Mas a princípio, talvez eu precise jogar para junho essas aulas aqui. Um dia bom seria na própria quarta-feira, quando eu dou aula de 1 até 2h30. Na turma de estatística seria quarta-feira de 2h30. Então seria os dias 3, 10 e 17. Né? 3, 10, 17. Talvez até dia 24 também. Tipo, em junho iria para quarta-feira praticamente, né? Ficaria quarta e quinta. Aí daria. Até sobraria, né? Teria 2 dias aqui, terminaria dia 18. Essa é uma possibilidade. Agora, se eu conseguir adiar minhas férias para cá, vou resolver isso até o final de maio, tá? Aí a gente continuaria só na quinta e terminaria aqui no dia 3. Eu vou enviar esse link ainda por e-mail, boto para vocês, tá? Mas aí eu vou deixar as inscrições só até quarta-feira mesmo, né? Quinta-feira. Então bora lá. Aqui, pessoal, no conteúdo, eu adicionei alguns slides, tá? Não, aqui já fechou o módulo 1 nesses slides aqui. Adicionei na última semana. Hoje a gente finaliza a 8ª aula, o 8º encontro. Tem certificado sim só para o módulo 1, tá? Não sei porque está desorganizado. Ah não, é prática, esse aqui é aqui mesmo. Tá certo. Tá? Então tem 3 projetozinhos aqui. Alguns já estão entregando. Para finalizar o módulo 1. Que a gente finaliza hoje.
O que é que eu vou falar hoje? Vai ser bem rápido, tá, gente? Não vai demorar. Só vou recapitular aqui alguns assuntos que ficaram passados em branco. Aqui nos slides 5 de lógica. Eu vou até... A gente falou de laço de repetição, né? Falamos de lista, né? A gente parou aqui, falou de lista, de laços e tudo mais. Mas tinha uma coisa que eu queria colocar aqui. Que a aula de hoje é dia 14 de maio de 2026, para registrar, né? É a questão as questões que ficaram faltando, né? Eu tenho aqui no próprio conteúdo de vocês, esse material aqui, ele, deixa eu ver se ele está atualizado. Tá. Que um dos pontos que eu queria ter tocado, não está atualizado. Esse é o anterior. Vai ser enviado no WhatsApp, no Classroom. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se está atualizado. Esse tá. Tirar ela daqui. Depois eu vou jogar ele para vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês, vou olhar novamente. Também eu tinha atualizado isso. Porque assim, é só a atualização do... Não, esse tá antigo, tá? Por isso que eu nunca peço para vocês imprimirem. Era o uso de listas, de estruturas de dados com laço de repetição, né? Por exemplo, se você tiver uma lista aqui, numbers, não lembro se eu falei disso, mas se eu falei eu repito. E você tiver uma lista de números, por exemplo, 1, 2, 3... Vou fazer isso não, tá? Vamos imaginar que são notas dos alunos. Tem essas notas aqui. Certo? Então, numbers recebeu esses valores, né? Vamos imaginar aqui que não é nem notas, eu vou chamar de grades. Beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, iterar, né, por esses valores, não lembro se eu falei isso aqui. Ó, iterei em escalas, né? Então eu faço um for, eu chamo uma variável aqui que eu posso chamar de qualquer coisa, eu posso chamar de g, posso chamar de... Normalmente eu faço assim, eu chamo de grade. Grade seria... Eu tô certo, o nome é grade mesmo, de inglês. Grade seria cada nota, aonde eu vou variar em grades. O que é que você está dizendo aqui? Você está dizendo que a variável grade, que tu acabou de criar, ela vai percorrer a lista grades. E dou 2 pontos, dou um enter, ele já identa. E aí, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser aqui com esse grades, né? Eu posso dizer, por exemplo, print, imprima grade. O que é que ele vai fazer? Quem é grade? Grade é uma variável que eu acabei de criar, que vai percorrer grades. Então, grade inicialmente vai ser 10, então ele vai imprimir 10. Ele vai subir o laço. Grade vai ser quem agora? Ele vai passar para a próxima automaticamente. Vai ser 8. Entendeu? Depois vai ser 9, 7,5, assim por diante. Essa é uma forma de eu iterar
em listas. Eu também posso acessar os elementos da lista e interar nos elementos da lista, né? Se eu, por exemplo, se quiser fazer isso, eu poderia utilizar uma variável que iria ser tipo um contador, mas em Python isso não é preciso, tá? Tipo uma variável que eu precisasse estar incrementando, como eu já fiz em outras aulas. Se eu fosse fazer isso aqui com while, enquanto o quê? Enquanto uma variável for menor do que o tamanho de grades. Imagina aqui, enquanto vou botar aqui length, variável length eu estou acabando de criar, nem existe ainda, né? Length for menor do que quem? Grades. Grades é uma lista. Por ser uma lista, existe uma forma de eu calcular o tamanho dessa lista. É a função len. A função len embutida do Python é naquela lista de funções embutidas, que eu inclusive acredito que é o primeiro assunto, eu até falo dele no capítulo 6, do módulo 1, capítulo 7. Então, o que é que len vai fazer? Len vai retornar 1, 2, 3, 4, 5. Len vai retornar 5, que é o tamanho de grades. Len, tamanho de grade. Só que length, que é a variável que eu estou criando, não existe, né? Então, vamos ver se isso aqui funciona. Pensa, enquanto isso for verdade, ou seja, o que é o while? Enquanto isso aqui for verdade, o que é que eu vou fazer? Imprima. Imprima quem? Imprima grades, índice, length, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem é grades? Grades é essa lista aqui. Quem é length? Length é 0. 0 é menor do que o tamanho de grade? Sim, 0 é menor do que 5. Então eu executo o que está dentro do while. O que é que está dentro do while? Está pedindo para imprimir na tela, né? O comando básico de imprimir na tela. Esse print, tá, gente? Isso aqui a gente utiliza só por questões didáticas, mas na prática mesmo, você nunca vai usar. Não sei que você esteja fazendo um sistema que funciona numa tela monocromática que a gente usava antigamente, né? No DOS, né? Aí você poderia utilizar o print como essa forma de informar ao usuário alguma coisa, né? Então, grades 0. Quem é grade 0? Grade 0 é 10. Então, ele vai imprimir o 10. Aí, ele vai subir. Só que length continua sendo 0. Se eu rodar isso aqui, ó, vai dar bronca. Por quê? Porque length sempre vai ser 0 e ele nunca vai sair daqui. Ele está rodando o software ainda. Ele nunca vai terminar isso aqui. Isso é um risco, né? Vou parar, forçar a parada aqui. Por quê? Nunca vai parar. Porque eu preciso dizer que length recebe, vocês já sabem isso, né? Length mais 1. Agora sim. Porque agora ele vai ser 1. 1 é menor do que 5. Ele imprime grades 1, que é 8. Depois, length vai ser 2, que é length mais 1. 2 é menor do que 5, que é o tamanho de grades. Então ele imprime grades 2 e assim vai, né? Depois ele é 3, imprime grades 3. Grades 3. Depois ele é 4, imprime grades 4. Depois ele é 5. No momento que ele é 5, ele pergunta: 5 é menor do que 5? Não, é falso. Então ele não entra. Se ele entrasse, ia dar um erro. Por quê? Não existe grade 5. Existe grades 0, que tem o valor 10. Vou até separar assim. Tá? Então, grade 0, que é esse cara. Grades 1. Grades 2. Grades 3 e grades 4. Não existe grade 5. E ele não vai testar aqui grade 5, porque ele, quando aqui for 5, 5 não é menor do que 5. Agora imagina se eu boto menor ou igual. Olha o erro. Erro de índice. Dá um erro. A gente já apresenta esses erros porque eu já até introduzi para vocês como tratar esses erros, né? A gente vai ter um capítulo só disso na próxima aula, mas eu já mostrei para vocês como tratar esses erros.
Então ele está dizendo o quê? Ó? Aqui, ó, ele está tentando imprimir, o erro está nessa linha, e o que é que ele está dizendo? O que é o índice erro? Erro de índice. Índice da lista está fora da escala. Esse índice 5 não existe. Então, por isso que aqui não pode ser menor. Até poderia ser menor ou igual se eu comparasse isso aqui com len menos 1, mas não faz sentido, né? Agora sim vai rodar. Outra forma que eu queria que vocês soubessem de listas, eu já mostrei, né? A modificação em elementos, mas eu estou só mostrando a interação. É a interação em dicionários. Né? Imagina que tu tem um dicionário aqui, students. É até students grades, né, que a gente usa, as notas dos estudantes. E eu vou ter o quê? Eu vou ter uma chave que é o nome do aluno, vamos dizer aqui, José. A nota de José, que no caso vai ser 85, não, 75. Tá diferente. Aí você vai ter outra chave, vou chamar aqui, que é outro aluno, Tiago, que vai tirar 80. Eu tenho 2 alunos. E vou ter um terceiro, Holanda. Holanda. A chave, 2 pontos, qual o valor? O valor vai ser 95. Então esse é um dicionário. Vocês já conhecem o dicionário, você pode até deixar assim para ficar mais... Então, veja, essa é uma variável estruturada, né? Tem um dicionário. O que é que eu quero agora, Tiago? E se eu quiser percorrer nesse dicionário? Né? Então, eu posso fazer um for aqui. Um for. Vou vir para cá. Não quero aqui. Fica aqui mesmo. Fazer um for. Que vai... Vou criar uma variável aqui. Posso chamar de student mesmo. E ela vai percorrer em funcionários, ou em dicionário, né? Nesse dicionário, ou print não, em students grades. Eu quero que ela percorra em students grades. Certo? O que é que eu quero que ela percorra? Eu quero que para cada elemento desse, em algum momento, student vai ser usado. Então eu posso imprima. Só para você, o print é só para você entender, né? Student. Se eu pedir para imprimir só student, ele vai imprimir o quê? A chave, ó. José, depois imprime Tiago, depois imprime Holanda. E se eu quiser imprimir a nota de Tiago, a nota de cada um, ou seja, se eu quiser o valor que está para cada chave, aí você vai chamar o próprio dicionário aqui, students grades, e você vai passar entre colchetes a chave, que é student. Compreende? Ó, student, essa variável. Essa variável student, ela vai ser, a cada iteração, ela vai ser uma chave dessa. Na primeira iteração, ela vai ser José. Então, o valor aqui é José. E aqui ele está dizendo o quê? Eu quero o valor de José. Então, eu chamo o dicionário students grades, que é essa variável aqui, e passo dentro dela a chave student, que no primeiro caso é José. Então, students grades José é 75. Agora, só student, nesse caso aqui do for, é a chave José. Legal? E outra forma de fazer isso? Outra forma de fazer isso, eu vou copiar esse dicionário aqui para não repetir, seria eu fazendo um for usando uma tupla. O resultado é como uma tupla. Eu vou chamar de student e vou chamar de grade. Ou seja, são 2 variáveis em student grade. O que é que ele está dizendo? Essas 2 variáveis vão variar dentro desse dicionário student grades. Só que como é que isso funciona? Eu tenho que retornar de student grades itens. E aí eu vou usar esse itens. Tá? Como é um método, uma função, itens. O que é que esse cara faz? Se eu der um print aqui, ó. Gente, só aqui embaixo.
Students Grades Itens. Ou seja, o que é que esse cara retorna? Ele retorna esses itens aqui de um dicionário. São tuplas. Ele retorna uma lista de tuplas. Então, o que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Como ele retorna essa... E vamos entender aqui que fica mais fácil. Uma lista de tuplas, esse cara aqui, o studentsgrades.itens, retorna esse... Eu vou chamar assim para ficar mais fácil de entender. Como se fosse uma lista de tuplas, para ficar mais fácil. A cada item, né? Lembra que eu consigo variar numa lista? No for, usando o for. A cada item da lista, ele retorna é como se fosse uma tupla, né? Onde o primeiro elemento vai para student e o segundo vai para grades. Resumindo, isso aqui, ó, para cada elemento do dicionário, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a chave José e vai atribuir a student e o valor 75 a grades. Então, se eu chegar agora aqui, simplesmente disser imprima student, imprima grade, né? Que é essa variável aqui, ele vai imprimir José e 75. Só que ele vai continuar no for, porque ele não terminou o dicionário ainda, né? Ele faz. Ele vai continuar no for, porque ele não terminou o dicionário ainda. Aí o próximo elemento é Tiago 80. Ele pega Tiago, atribui a student, ele pega 80, atribui a grade. É isso que esse cara aqui faz. Itens. Se clicar aqui nele, opa. Ó. studentgrades.itens. Ó, rapaz. Acho que deu para vocês lerem, né? Aqui fica melhor. Tem uma função chamada itens e ela vai retornar aí esse dict itens, né? Esse objeto dict itens como uma lista aí de um string e um inteiro, né? O string, perfeito entender isso também, é a chave e o inteiro o valor. Beleza? Pronto. Fechei isso aqui. O que eu queria mostrar para vocês também, que eu não quis falar quando eu estava falando de funções, é uma parte um pouco mais puxada de funções. Deixa eu lembrar aqui. Eu falei para vocês, deixa eu ver até onde eu fui em funções aqui. Argumentos. Falei de argumentos posicionais. Isso. Falei aqui, ó. É bom que a gente tá registrado, né? Falei de cowargs e até expliquei para vocês. Args, né? Cowargs e args. Isso aqui. Isso aqui é o que, né? Só para revisar, já que eu já falei. Quando eu tenho uma função que mostra valores, quando eu boto esse asterisco antes de números, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que quando eu chamar essa função, eu não preciso passar aqui, eu estou passando 5 parâmetros, 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não precisaria fazer isso aqui. Ó. Número 1. Tá, não vou nem escrever número, eu vou fazer N1, N2, N3, N4, N5. Eu poderia fazer isso, tá? Chamar mostrar valores aqui dessa maneira. Né? Só que aqui eu teria que fazer o quê? N1, né? Print. N2 e assim por diante, né? Vou fazer um for ali dentro, né? Fazer um for. Só que eu não preciso fazer isso. Com args e cowargs, eu passo esse conjunto de valores nessa variável número. Tá? Cowargs, aqui eu estou passando de forma posicional, ou seja, como aqui eu só estou passando posicional, não tem problema. Os parâmetros são passados por posição. Só para lembrar isso aqui, é isso aqui, ó.
eu tenho uma função chamada showPerson, onde eu posso passar posicional ou combinando isso com nomeado, né? Por exemplo, aqui, ó, Ana e 20. Ana e 20. Aqui eu passei nomeado. Eu passei que a variável name recebe Ana. Age recebe 20. Aqui eu passei nomeado. Age não está na mesma ordem que ela recebe lá. Não tem problema. Agora aqui eu estou passando Ana. Se eu estou passando Ana direto assim, sem nomear, é porque eu estou considerando que esse Ana vai para name, né? E a age pode ser 20. O que eu não poderia era chamar isso aqui de name. Isso aqui a gente já explicou, né? Então aqui é a mesma coisa, só que para não receber uma variável só, né? Eu recebo todos os parâmetros de uma vez. E esse cara aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou passando como nomes, né? Como nomes. Aqui eu tenho por exemplo, eu tenho esse mostrar cliente, dados do cliente, e eu estou passando o que? Name, Alice, age, 30, city, New York. O que é que eu estou passando? Eu estou passando esses 3 valores aqui de parâmetros, name, age e city, para dados clientes. Agora, isso aqui vira o quê? Isso aqui vira um dicionário. Dados clientes vira um dicionário. Chave name, valor Alice. Chave age, valor 30. Chave city, valor New York. Beleza? Isso eu já falei. O que é que eu não falei? Retorno de valores falei, tá aqui. Né? Até com try catch. O que é que eu não falei? E alguns conceitos adicionais. Até falei de try catch. Tá? O que é que eu não falei? Aí eu vou falar aqui. De função. Que é um pouco mais puxado, certo? Certo, gente? É um pouco mais avançado. Mas você pode, por exemplo, atribuir uma função a uma variável. Por exemplo, eu posso ter uma função aqui chamada sum não, vou chamar de sum underline values, que recebe, sei lá, A e B, a coisa mais simples do mundo, né? E retorna A mais B, tá? Beleza? Você pode ter essa função aí. O que é que acontece? Eu posso ter uma variável que vai receber essa função. Pode ter uma variável soma valores que vai receber sum values. Tá? O que é que eu estou querendo dizer? Se eu chamar agora aqui um print, Python tem muito disso, né? Em vez de chamar o nome da função SumValues, eu posso chamar soma valores e, no caso aqui, passar como parâmetro 10 e 20. Imprimiu aqui 30. Entendeu? Eu só atribuí essa função a uma variável. É como se eu dissesse assim, eu quero mudar o nome dessa função, só que eu não posso, porque essa função não foi eu que criei. Né? Uma outra função muito importante é a função lambda. Né? A função lambda, você não dá nome a ela. Como é que ela funciona? Você chama lambda, é a palavra reservada, lambda. E você vai passar aqui, ó, o parâmetro e o que é que a função faz. Normalmente a gente já utiliza isso quando é uma função muito simples. Né? Uma função, por exemplo, para multiplicar um número por 2. Então, quem é x? X é o parâmetro que eu vou receber. E x vezes 2 é o que a função vai fazer. Veja que essa função não tem nome. Né? Essa função não tem nome. Já que eu posso atribuir uma função a uma variável, eu posso chegar aqui e dizer... Tábula não, mas dobro mesmo. Recebeu esse resultado. Já que eu estou atribuindo uma função a variável, eu posso agora chegar aqui e dizer, então imprima aí dobro e passe o valor de x. Ó. Ele até diz, ó, x é qualquer coisa. Teoricamente, qualquer coisa. Né? 10. Vai dar 20. Se você não entender a logística disso aqui, pergunte.
né? É muito comum quando você começar a codificar, você vai precisar gerar alguns códigos hoje com IA, e a IA vai fazer muito disso, né? Outra coisa que você pode fazer é definir uma função como um argumento, né? Por exemplo, vou criar uma função aqui chamada apply, como eu fiz lá no material. Aí eu vou dizer eu recebo como argumento uma outra função e um value para essa função, né? E aí, ou seja, eu estou dizendo que essa função ela recebe outra função como argumento. E o que é que ela vai retornar? Ela vai retornar essa função que ela recebeu como argumento, passando o value que ela recebeu como argumento. Então vamos lá. Vamos dizer que eu já tenho a função dobro, né? Então, se eu quiser imprimir aqui, por exemplo, para apply, chamar apply, e eu quero passar dobro como parâmetro. Dobro é uma função. Essa daqui, ó. Como assim, Tiago? Dobro é uma função. Lambda x vezes 2. Dobro é uma função que recebe isso aqui, ó. Dobro é uma função. Chamei dobro e passei 10. Como ela recebeu esse lambda, esse 10 é passado por x. E x é multiplicado por 2. Veja que lambda que é a criação da função. Só que lambda é uma função sem nome. Beleza? Aí eu atribuí ela a dobro. Então agora eu posso chamar dobro e passar um valor. Tranquilo? E a outra coisa que eu estou dizendo é o quê? Tá, e se eu quiser passar uma função como parâmetro de outra função? Beleza, dobro é um parâmetro, é uma função. Então eu criei uma função apply, ela vai receber dobro como parâmetro, e eu vou passar o valor 10, também como parâmetro, que vai ser atribuído a value. E o que é que vai acontecer? Apply vai retornar o quê? Func, que no caso vai ser esse func aqui, que vai ser dobro, ela está recebendo uma função, veja, a própria função passada como parâmetro, e o valor 10. Então o que é que vai acontecer? É como se fosse sendo retornado aqui, ó, a função dobro passando 10 como parâmetro. Vai retornar 20. Tá? O que é que eu posso fazer ainda? Eu posso criar aqui uma ideia também de, por exemplo, retornar uma função como uma outra função. Além de eu receber, eu posso retornar. Então é como se eu estivesse criando uma função que cria funções, né? Por exemplo, eu vou criar uma função multiply aqui, igual está no material, para não... e vou receber um fator, certo? Então lá eu falei assim, o que é que essa função faz? Ela cria funções multiplicadoras. Se esse fator for 2, ela vai criar uma função que multiplica por 2. Se esse fator for 3, esse factor, ele vai fazer uma função que multiplica por 3. Beleza? Então, dentro dessa função, eu vou ter outra def, que é o multiply, e que vai receber um número, que é o número ao qual eu quero multiplicar. Né? O número ao qual eu quero multiplicar. Esse número vai retornar o quê? Return number vezes o multiplicador, que é factor. Tá? E a função anterior, a externa, que é a make multiply, ela tem que retornar, ela tem não, né? Mas ela vai retornar o quê? Ela vai retornar exatamente a função multiply. Ela vai retornar esse cara aqui. Deixa eu copiar e colar porque eu escrevi errado. Tá? Vai lá retornar esse cara aqui, ó. Criada a função. Ou seja, eu tenho uma função que recebe um parâmetro e a partir desse parâmetro o resultado de multiply vai ser diferente, né? Porque se eu passar 2, o retorno aqui vai ser multiplicado por 2. Se eu passar 3, vai ser multiplicado por 3. Então, como é que eu chamaria essa função? Por exemplo, eu poderia chamar da seguinte forma. Double func é igual a... Eu vou chamar a função make multiply, construa um multiplicador. Construa um multiplicador, ou seja, um double que multiplica por 2. Outra variável, triple func
que vai receber um make multiply. O que é isso aqui? Quando eu rodo isso aqui, essa variável double func, ela recebeu um make multiply 2, ou seja, ela agora é dona desse cara aqui, ó, com fator 2. Double func é agora uma make multiply de fator 2. Triple func é também uma make multiply, só que de fator 3. Então o que é que acontece? Agora, se eu quiser usar o multiply, né, usar um multiplicador, o que é que eu faço? Eu faço print, vamos lá usar agora a função, né? Eu vou usar aqui double func, que ele é um multiplicador de fator 2, né? Aí eu passo como parâmetro quem? Sei lá, 10. Vai retornar 20. Se eu passar print, imprima então triple, que é essa variável aqui, que ela é um multiplicador de valor 3, triple func, e passe 2, vai retornar 6. Né? Ó. Retornou 20, por quê? Como é que isso funcionou? 10 foi passado para double func. Mas quem diabo é double func? Double func é um make multiply 2, que multiplica por 2. Porque double func já tem um factor igual a 2. Então, quando ela chama double func já tem esse factor, ele já vai executar o multiply aqui. Aí esse multiply ele vai pegar do parâmetro dele, que é 10, esse number. Ele vai pegar do parâmetro dele, que é 10. Aí 10 vezes o 2 que ele já tinha, 20. Quando eu chamar double func, sempre ele vai multiplicar por 2. Quando for triple func, ele vai usar o factor 3. Então, quando eu chamar triple func, ele vai passar o 20. Só que triple func é isso aqui. Ele já tem o 3. Ele recebe o 20. 20 vezes 3, 60 e retorna, no fim das contas, o 60, né? Porque ele retorna um multiply. O retorno do multiply. Porque veja que o que double func é um multiplicador, ou seja, um multiply de fator 2. Então, quando eu chamo double func, é a mesma coisa de eu estar chamando um multiply. Só que aí, se eu passar um 10, number vai receber esse 10. Só que double func é um multiply, que na verdade ele é esse cara de dentro. Ele é um multiply. Então, quando você passar o 10, number vai ser 10. Só que double func, por ser um multiply, veja, make multiply retorna essa função aqui. E double func chamou make multiply com fator 2. Então ele retornou essa função aqui e dentro dele essa variável factor igual a 2. Então quando eu chamo double func agora e passo 10, na verdade, como double func é um multiply, certo? E eu passo 10, o 10 vai ser number e ele é um multiply de factor igual a 2. Diferente de triple func, que é um multiply mais de factor igual a 3. Certo? Se eu quiser, eu posso até combinar lambda com essas funções e tudo mais. Né? Por exemplo, eu posso criar uma função aqui, ó, def apply, igual a do material para facilitar. Apply func. E essa função ela vai receber um func e um value, né? Uma função e um valor. E vai retornar essa função. Retornar func. É uma coisa. Só que acontece o seguinte, se eu pedir para imprimir agora, acessando essa função, por exemplo, apply func, chame apply func. Só que qual é a função que eu vou passar como parâmetro? Ela recebe um func e um value, né? Igual essa daqui, ó. Aqui eu usei como parâmetro a função dobro e o valor 10, né? Na hora que eu chamei apply com função chamada dobro, que já era recebendo um lambda, e valor 10. Aqui o que é que eu estou fazendo? Em vez de eu passar o dobro, eu posso passar o próprio lambda, né? x vezes 2. E o valor que eu quero multiplicar por 2, por exemplo, 6. Isso aqui é a mesma coisa desse aqui, galera. Mesma coisa. Só que aqui eu estou passando o que como parâmetro? Dobro e 10.
E aqui, lambda, que recebe um x e multiplica esse x por 2 e 6. Só que quem diabo é dobro? Dobro é o lambda. Sabe? Assim, praticamente a mesma coisa. Sei se ficou um pouco confuso, mas se sim, tente implementar isso. Próximo assunto é mais puxado, a gente vai ver erros e exceções, bibliotecas em Python, arquivos de entrada e saída, noções de orientação a objeto, e tem também o assunto que é tem um assunto também que é o de tá faltando eu colocar aqui, eu acho. Expressões regulares. Tá? A gente vai gastar mais tempo em orientação a objeto e arquivo de entrada e saída. Eu vou tentar ser breve lá nas aulas de erros e exceções e bibliotecas em Python. Pronto, pessoal, é isso aí. Tá? Eu vou finalizar por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Os projetos estão aqui. Em breve vocês vão receber link para se inscrever no módulo 2, essa semana ainda. Né? A nova turma no Classroom, que tudo é uma coisa nova. Beleza? E aí vocês têm até semana que vem fazer esses projetinhos aqui. Presença, beleza. Vamos decidir aí também o horário, tá? Em 2 cantos, a nova turma vai ser nos 2. O link, né? Eu mando por e-mail. Deve chegar no e-mail de vocês também, porque eu vou mandar para vários e-mails. Então pronto, até quinta no próximo módulo, tá? E a gente vai se comunicando. Dúvidas, entre em contato. Até mais, pessoal. Valeu!